Putin e Xi comemoram laços ininterruptos pela guerra da Rússia na Ucrânia. Presidente Vladimir V. Putin deu as boas-vindas a Xi Jinping, principal líder da China, na Rússia, observando brevemente o plano de paz de Pequim para a Ucrânia, mas enfatizando a parceria duradoura de Moscou e Pequim. Goiás News Notícias. Sem mais delonga, vamos para notícia. No YouTube, uma fotografia divulgada pela mídia estatal russa mostrando o principal líder da China, Xi Jinping, e o presidente Vladimir V. Putin no Kremlin na segunda-feira. De pé lado a lado em uma demonstração de parceria inabalável pela guerra de um ano da Rússia na Ucrânia, o presidente Vladimir V. Putin e o principal líder da China, Xi Jinping, começaram as negociações em Moscou na segunda-feira com barcos de seus laços estreitos e só entenderam a menção do próprio conflito. Embora a guerra e os cismas expostos tenham pairado sobre a reunião, os comentários públicos sobre o assunto de Xi e Putin foram abafados, apesar das consequências em cascata do ano passado, incluindo sanções ocidentais contra a Rússia, crises de energia na Europa e devastação na Ucrânia. Em vez disso, os líderes fizeram um grande esforço para se lisonjear e projetar a unidade em uma série de eventos meticulosamente coreografados. Xi é o líder mundial de maior destaque para visitar a Rússia desde a invasão, e ele chegou para a visita de 3 dias, enquanto batalhas sangrentas continuavam no leste da Ucrânia e apenas 3 dias depois que o líder russo foi citado por crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional. As imagens da aliança, em gestos, se não um tratado formal, alimentou a ansiedade no Ocidente de que a China possa ir além da diplomacia ou da economia em seu apoio à Rússia, possivelmente com armas para uso em MR. A guerra de Putin, e entrincheira um poderoso bloco oposto à OTAN e aos Estados Unidos. Caro amigo, seja bem-vindo à Rússia, Putin disse a Xi, depois que o líder chinês foi recebido com um tapete vermelho e uma banda militar. Putin disse a seu convidado que a China era alvo de inveja porque seu governo havia construído um sistema eficaz para desenvolver a economia e fortalecer o Estado. Xi expressou profunda gratidão a Putin e disse que tinha certeza que o povo russo certamente continuará apoiando você firmemente, de acordo com Xinhua. Eles estavam sentados ao lado de uma pequena mesa à beira da lareira, um cenário muito mais íntimo do que a sala extremamente longa onde Putin realizou reuniões tensas com líderes ocidentais antes da Rússia invadir a Ucrânia. Senhor Xi durante uma cerimônia de boas-vindas em um aeroporto em Moscou. Mas por trás da demonstração de amizade havia um pano de fundo da geopolítica obstinada. China e Rússia se opõem a uma ordem global dominada pelos Estados Unidos e seus aliados, e isso parece superar as objeções que Xi possa ter sobre o senhor invasão de Putin na Ucrânia. Secretário de Estado Antony J. Blinken criticou na segunda-feira a visita, dizendo que equivale a uma cobertura diplomática para a Rússia continuar a cometer crimes de guerra. O Tribunal Internacional acusou Putin de ser responsável pelo sequestro e deportação de crianças ucranianas, e as forças russas continuam a atingir áreas civis. O estado da guerra. Visita de Xi à Rússia. Xi Jinping, líder da China, chegou a Moscou para se encontrar com o presidente Vladimir Putin, da Rússia. Uma visita de Estado que destacará seus laços estreitos com as nações e será observada de perto pelo Ocidente. Um Putin desafiador. O presidente russo visitou a cidade ucraniana ocupada de Mariupol, uma medida que ocorreu logo após um tribunal internacional emitir um mandado de prisão por crimes de guerra. Um crime em andamento. O mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional para Putin pela deportação forçada de crianças ucranianas destaca uma prática que o Kremlin não ocultou e diz que continuará. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras online, nós temos 2 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. Bakhmut, a batalha para tomar a cidade ucraniana oriental tem sido implacável e extremamente cara para os 2 lados, mas especialmente para os russos, mesmo quando avançaram. A viagem, disse Blinken, sugere que a China não se responsabiliza por responsabilizar o presidente pelas atrocidades cometidas na Ucrânia. Putin, em um artigo publicado no People's Daily, o principal jornal do Partido Comunista da China, estabeleceu paralelos entre as ameaças que ele afirma que a Rússia enfrenta do Ocidente, que, em sua opinião, o levou a invadir a Ucrânia, e as preocupações de segurança de Pequim na Ásia. Descrevia a cooperação entre a Rússia e a China como um contrapeso essencial para um Ocidente que busca dominar não apenas a Europa Oriental,
mas também a região Ásia-Pacífico, e que visa conter o desenvolvimento de nossos países. São as relações russo-chinesas que hoje representam praticamente a pedra angular da estabilidade regional e até global, escreveu Putin. De acordo com um resumo chinês de sua reunião no Kremlin, Xi disse a Putin: a maioria dos países apoia o alívio das tensões, advogar negociações de paz e opor-se a derramar óleo no fogo. Historicamente, os conflitos devem finalmente ser resolvidos através de diálogo e negociações. Uma carreata para o Sr. Xi dirigindo em direção ao Kremlin em Moscou. As observações cautelosas estavam alinhadas com a delicada posição que a China adotou na guerra, simpatizando com as queixas da Rússia contra a influência ocidental e a OTAN enquanto pedia negociações para acabar com os combates. De acordo com essa ambiguidade, Xi se referiu aos combates na Ucrânia como um conflito mas não como uma guerra ou invasão. Se houvesse algum progresso no aspecto mais observado da cúpula se o Sr. Xi poderia persuadir o Sr. Putin em direção a negociações de paz sérias, não havia evidências disso no final do primeiro dia. Putin disse apenas que a Rússia estudou cuidadosamente as propostas de paz da China e as trataria com respeito. O porta-voz da Casa Branca, John F. Kirby disse: vamos ver o que eles saem desta reunião falando. Chamando a aliança Pequim e Moscou de um casamento de conveniência, ele disse que armar a Rússia seria contrário aos pronunciamentos públicos de Xi de que a China quer paz. Para Putin, a visita de Xi também é uma chance de amenizar as tensões relacionadas aos assassinatos de 9 cidadãos chineses em uma mina de ouro na República Centro-Africana, que o Sr. Xi condenou. Há alegações concorrentes sobre quem foi o responsável, mas alguns culpam um grupo mercenário russo. As conversas de Xi e Putin continuarão na terça-feira, quando serão acompanhadas por delegações mais amplas de funcionários do governo. Eles também planejam se dirigir à mídia e realizar um banquete estadual que os líderes empresariais russos participarão. Os dois homens se encontraram cerca de 40 vezes desde que Xi se tornou líder nacional, mas enquanto eles lançam a parceria mais profunda do que nunca, a guerra interrompeu suas relações, mesmo que tenha aprofundado a dependência russa da China em busca de apoio comercial e diplomático. A guerra tem sido uma fonte de instabilidade para Pequim, prejudicando os laços chineses com os países europeus. Também aumentou as tensões econômicas e energéticas globais em um momento em que Xi quer se concentrar na reconstrução econômica pós-pandêmica da China. Uma fotografia divulgada pela mídia estatal russa mostrando Xi e Putin após suas conversas no Kremlin. Nas últimas semanas, Xi tentou reafirmar o papel global da China após seu isolamento pandêmico autoimposto. Pequim se autodenominou um potencial corretor da paz, sediar conversações que levaram a um acordo significativo este mês entre a Arábia Saudita e o Irã e emitir sua estrutura de 12 pontos amplamente formulada para acabar com os combates. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que gostaria de falar com Xi, mas não está claro se os líderes pretendem conversar. O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, falou por telefone na semana passada com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, e instou a Ucrânia e a Rússia a negociar. Não importa quão grandes sejam as dificuldades e os desafios, a porta não deve se aproximar de uma solução política, disse Qin, segundo o Ministério das Relações Exteriores da China. Mas existem obstáculos assustadores. Putin, em seu artigo na segunda-feira, assinou que a Rússia só entraria em negociações se mantivesse o controle do território capturado no leste e no sul da Ucrânia. O governo da Ucrânia descartou o território cedente em troca da paz. O primeiro e principal ponto é a capitulação ou retirada das tropas de ocupação russas, disse Oleksiy Danilov, chefe do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, em comunicado nesta segunda-feira. Nem as forças russas nem ucranianas mostraram desaceleração nos combates ao longo da frente. Centenas de soldados estão morrendo ou feridos diariamente de cada lado, dizem analistas militares. Um soldado da 28ª Brigada Mecanizada separada depois de assinar em uma posição russa na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, na segunda-feira. Mesmo que a China queira desempenhar um papel no fim do derramamento de sangue, é improvável que Xi exerça pressão sobre Putin que possa comprometer sua parceria mais ampla, dizem muitos analistas. Xi considera o vínculo de Pequim com Moscou essencial para compensar o domínio global americano. Os países ocidentais liderados pelos Estados Unidos implementaram contenção, cerco e supressão gerais da China, declarei em discurso este mês. William Klein, um ex-diplomata do ZOA com sede em Pequim,
disse que a visita a Moscou é muito clara para demonstrar que a China realmente vê a Rússia como um parceiro estratégico indispensável. O que quer que a China possa pensar da guerra, ela vê a Rússia como uma chave para criar um contrapeso à pressão do ZOA, disse Klein, agora um parceiro de consultoria da FGS Global. Não deve haver expectativa de que a China recalibre seus interesses fundamentais por causa dessa guerra. A perda do apoio russo firme pode deixar a China perigosamente exposta, argumentaram especialistas chineses em política externa, mesmo após a invasão de Putin. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Yang Zhemian, um importante estudioso de política externa em Xangai, escreveu em uma avaliação no mês passado que se a Rússia estiver constantemente enfraquecida a ponto de não poder, não o fará, ou não ousam lutar contra os Estados Unidos e o Ocidente, que acabarão por deixar a China enfrentando circunstâncias estratégicas totalmente desfavoráveis. Mark Santora contribuiu com reportagem de Kiev, Ucrânia, Ivan Nechepurenko de Tbilisi, Geórgia, Olivia Wang de Hong Kong e Michael